Meus irmãos, não existe outro mecanismo senão a palavra de Deus para transformar o mais vil pecador, para libertar aquele que outrora andava longe, afastado dos caminhos do Senhor. Os tempos que a gente está vivendo estão a cada dia tentando retirar a palavra, porque retirando a palavra não haverá o confronto contra o pecado, não haverá a exposição das heresias, não haverá a exposição dos falsos mestres. Então estão tentando a cada dia tirar a palavra. Então esse espaço, esse momento aqui é justamente para juntos podermos analisar o que as escrituras sagradas ela diz a respeito de um determinado tema ou assunto. Aproveitando o ensejo, eu quero agradecer a todos, já estamos chegando a um número expressivo de quase 300 inscritos no Panorama Bíblico, que isso é um sinal de que a palavra de Deus ela tem alcançado muitas vidas. Deus em Cristo os abençoe. Eu quero trazer uma mensagem, como sempre temos feito, dentro do livro do profeta Isaías, capítulo 6, que fala acerca da escolha e da consagração de Isaías a profeta. Quando Deus chama, primeiro ele transforma o homem antes de enviá-lo. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que eu vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O versículo de número 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vejamos que Isaías, no capítulo 6, começa com uma frase extremamente significativa e importante. Observe, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Existe um contraste poderoso aqui. Isaías morreu, mas Deus continuava reinando. Veja, um rei morreu, mas o reinado divino ainda permanecia. O rei terreno havia deixado o trono, mas o trono celestial ainda continuava e, como até hoje, continua ocupado. Isso aqui nos ensina, irmãos, algo profundo. Quando os tronos da terra eles são estremecidos, abalados, modificados, o trono de Deus ele permanece firme, firmado. Isaías estava vivendo um período de crise nacional. Toda a nação estava em crise. Uzias havia sido um rei importante, mas a sua história, a história deste rei, terminou sendo marcada pela soberba. Em meio à instabilidade, Isaías aqui ele recebe uma visão, uma revelação da majestade de Deus. E é justamente aqui, diante desta visão, que inicia o seu chamado. Perceba que Isaías ele viu Deus antes de ouvir a voz de Deus. No capítulo 6, versículo 1, ele diz: eu vi também ao Senhor assentado. Eu vi ao Senhor. Ele não diz eu ouvi, ele diz eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Observe a sequência. Primeiro ele vê, depois ele ouve. Antes de Deus dizer a quem enviarei, ou perguntar a quem enviarei, Isaías precisou contemplar quem era Deus, a grandeza de Deus, o poderio de Deus. Esse é um princípio que é fundamental no ministério do homem.
é um ministério humano. O verdadeiro chamado, ele começa com uma visão correta, uma visão adequada de Deus, de quem é Deus. Quando temos uma visão pequena de Deus, temos uma visão exagerada de nós mesmos. Mas quando contemplamos essa grandeza de Deus, esse poderio de Deus, percebemos a nossa pequenez, o quão pequeno nós somos diante dessa grandeza do nosso Deus. Isaías, ele não começa dizendo, Senhor, estou preparado. Veja que ele começa dizendo, ai de mim. Então ele percebe, quando ele vê a Deus, ele percebe a sua pequenez, a sua insignificância diante da grandeza do Senhor. O texto diz que Deus estava sentado sobre um alto e sublime trono. O trono, ele representa autoridade, ele representa majestade, ele representa soberania, ele representa governo e também domínio. Então Isaías está dizendo aqui, está dizendo em outras palavras, o rei morreu, mas o verdadeiro rei, o rei dos reis, ainda está vivo. Não importa quem perdeu o trono na terra, não importa quem deixou a cadeira, quem deixou o seu lugar. Deus nunca perdeu o seu trono no céu, nunca perdeu. Pessoas mudam, governos mudam, circunstâncias mudam, portas se fecham, pessoas podem abandonar você, podem abandonar o seu chamado, podem desprezar aquilo que Deus te deu, mas Deus continua sentado no alto e sublime trono. No versículo 4 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que a casa se encheu de fumaça. A fumaça, ela aparece associada à manifestação da presença e da glória divina. Isaías não teve aqui apenas uma experiência emotiva, uma experiência que mexeu apenas com as suas emoções. Ele foi confrontado com a santidade, ou diante da santidade de Deus. E aqui encontramos uma das maiores características, é importante observar isso, de um verdadeiro chamado. O encontro com Deus, ele primeiro vai produzir transformação. O encontro com Deus vai produzir mudança de vida, novo nascimento. O encontro verdadeiro com Deus não serve apenas para nos fazer sentir algo, nos fazer sentir uma emoção passageira, algo transitório. Ele nos faz enxergar quem é Deus, a soberania de Deus e quem somos nós. Isaías, no capítulo 6, versículo 2, ele descreve aqui os serafins, eles proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não dizem poderoso, poderoso, poderoso e nem grande, grande, grande. Não, eles dizem santo, santo, santo. A santidade aqui está no centro da visão de Isaías. Então, Isaías, na sua visão, ele primeiro percebe que existe ali santidade. Isso é importante porque Isaías estava prestes para ser enviado para pregar ao povo. E antes de receber uma mensagem para entregar, para passar ao povo, Isaías precisava ser confrontado pela santidade daquele que o enviaria. É por isso que ele ouve santo, 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 e não poderoso ou até mesmo grande. Ele não precisava naquele momento ouvir da grandeza, nem ouvir do poder de Deus, mas da santidade de Deus. No versículo 5 ele diz, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Esse talvez seja, dentro dessa mensagem, o momento mais importante de todo esse capítulo. Isaías, ele não aponta para o povo. Olha que coisa interessante, Isaías aqui não vai mostrar o povo, não vai falar do povo. Ele não diz, Senhor, olha como Israel está pecando, se bem que poderia falar. Ele olha para si mesmo. Antes de denunciar o pecado do outro, ele reconhece a sua própria condição. E isso, irmãos, é muito profundo para quem prega, para quem anuncia, para quem proclama o Evangelho. É possível, sim, falar de santidade e
não viver em santidade. Quantos que abrem a boca para pregar santidade, para falar de santidade, mas não vivem santidade. A sua esposa em casa quem diga, os seus filhos quem diga, os vizinhos quem diga. É possível pregar arrependimento e viver sem se arrepender. É possível apontar os erros dos outros e não perceber os próprios erros. Então veja que Isaías começa o seu ministério dizendo: eu preciso de Deus. Ai de mim. Existe uma relação muito interessante entre lábios e o chamado profético. Isaías seria um homem que falaria, como falou, em nome de Deus. Mas justamente os seus lábios, são aqui os seus lábios, não é, que ele reconhece como algo impuro. Como que ele vai falar de alguém puro, de alguém santo, se os seus lábios ainda são impuros? É como ele disse: Senhor, justamente aquilo que será instrumento do meu chamado, que será uma ferramenta do meu chamado, precisa ser purificado, os meus lábios precisam ser purificados, a minha voz precisa ser purificada, a minha fala precisa ser purificada. Ele reconhece. Isso aqui nos ensina, irmãos, que Deus, ele não chama apenas instrumento, ele purifica os instrumentos que ele chama. O problema de Isaías não era apenas o que ele falaria, era quem ele era diante da santidade de Deus. Versículos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva e toca justamente os lábios de Isaías. Observe, Isaías ele reconhece a impureza. Deus providencia a purificação. Depois vem o envio. Olha a sequência. A ordem é extremamente importante aqui dentro desse chamado. Visão, convicção, purificação e comissão, ou envio. Não é comissão, depois purificação. Deus trata Isaías antes de enviá-lo. E Deus quer tratar muitos dos que ouvem essa mensagem antes de enviar. Deus quer nos tratar antes de nos comissionar. E tem gente achando que Deus está usando ele. E tem gente achando que Deus está falando através dele, sendo que ainda não se purificou, ainda não se preparou. Existe um processo, existe uma ordem a ser seguida. E essa ordem, ela passa-se pelo chamado do profeta Isaías. Primeiro a visão, depois a convicção, depois a purificação e, por fim, o envio. No versículo 7, ele diz: Deus diz, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías não consegue se purificar. Isaías não consegue purificar a si mesmo. Ele apenas reconhece a sua condição de pecador. Então observe que quem realiza a purificação é Deus. E isso aqui aponta para uma verdade, uma realidade ainda maior. Ainda maior. O chamado, ele não nasce da perfeição humana. Ele não nasce daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso. Ele nasce da graça de Deus que transforma o mais vil pecador. Isso é algo maravilhoso. Deus não procura pessoas que possam dizer: eu não tenho falhas, eu não tenho cometido nada. Ele procura pessoas dispostas a dizer: Senhor, purifica-me, toca os meus lábios, toca o meu coração, arranca o que não te agrada, arranca o que não te louva. Depois da purificação, acontece também algo extraordinário. No versículo 8, Deus pergunta: quem enviarei? Ele ouve essa voz. E quem há de ir por nós? Agora Deus apresenta a missão. Por fim, Deus apresenta a missão. Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba a transformação. Antes, ai de mim. Depois, eis-me aqui. Uma sequência maravilhosa. Antes ele dizia: estou perdido. Depois ele diz: envia-me. O encontro com Deus transforma medo em disponibilidade.
Deus quer pegar os medrosos, Deus quer pegar os covardes, Deus quer pegar aqueles que não têm coragem de denunciar o pecado, Deus quer pegar aqueles que Ele chamou, que Ele escolheu, mas está acovardado, escondido, para condenar tudo isso que está acontecendo no meio do Evangelho nos dias de hoje. Ainda que fechem sua agenda dentro de templos, mas existe um mundo grande para você anunciar o Evangelho. Uma das grandes lições de Isaías, ele não começa no púlpito, ele começa diante do trono, diante da presença. Antes de falar para o povo, ele precisa estar diante de Deus. Antes de transmitir uma mensagem, ele precisa ser transformado pela graça. Quem não aprende, irmãos, a ficar diante de Deus, terá dificuldade para permanecer diante dos homens. Quando vem o primeiro assopro, quando vem o primeiro vendaval, ele cai, ele vai sucumbir, porque ele não aprendeu a estar diante de Deus. O púlpito não pode substituir altar. A exposição pública não pode substituir a intimidade privada com Deus. Uma grande lição, depois que Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, é que Deus não esconde a realidade diante daqueles que Ele chama. Ele revela que a missão será difícil. Deus não dá facilidade para ninguém. Isso mostra que o verdadeiro chamado, o chamado divino, não é baseado em propaganda. Deus não precisa vender uma missão para ninguém. Deus não precisa prometer nada para ninguém. Ele apresenta a verdade. Quem serve a Deus precisa entender que fidelidade é bem mais relevante, mais importante que popularidade. Quem tem um chamado de Deus não prega por aplauso. Quem tem um chamado de Deus não prega para ser reconhecido por homens. O verdadeiro chamado de Deus nos leva a sermos odiados, perseguidos, caluniados, deixados de lado. E isso é maravilhoso, porque é sinal de que estamos fazendo a vontade de Papai do Céu. Para a gente encerrar, precisamos, nos dias atuais, recuperar a visão da santidade de Deus. Uma igreja que perde a visão da santidade, ela também perde a seriedade, do pecado. Precisamos parar de olhar apenas para os erros dos outros, do próximo. Isaías disse, ai de mim, antes de dizer ai deles. Precisamos também permitir que Deus toque nossos lábios. Quem fala em nome de Deus precisa cuidar daquilo que sai da sua boca, meditar na palavra, se debruçar nas Escrituras, viver uma vida de oração, de compromisso com os céus. Precisamos entender que chamado também envolve renúncia. Não existe o verdadeiro chamado sem disposição para obedecer. E não é obedecer sistema, e não é obedecer religião, e não é obedecer denominação, é obedecer às Escrituras sagradas, a palavra de Deus. Precisamos permanecer, irmãos, fiéis, mesmo quando não somos aplaudidos, vistos. Isaías recebeu uma missão difícil, mas permaneceu profeta. Isaías só conseguiu dizer eis-me aqui, depois conseguiu dizer ai de mim. Essa frase resume uma grande verdade. Antes de Deus usar nossas mãos, Ele precisa tratar e transformar os nossos corações. Deus nos abençoe e o Espírito Santo aplique essa palavra aos nossos corações.